Olá, turminha linda do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do PET, volume 6, semana 3, de História. Então, é muito importante que vocês leiam aqui a unidade temática, objetos, conhecimentos, habilidades, conteúdos relacionados, disciplinaridade, orientações aos pais e responsáveis, dica para o estudante e o quer saber mais. Quer saber mais? Fala que é o gênero textual calendário tem características tais como abreviações, nome de meses, datas comemorativas. Pode trazer as fases da lua e datas para o plantio. Ele serve para orientar e organizar o tempo. O calendário solar é o calendário cuja marcação é baseada nos movimentos do Sol, nosso calendário solar. Calendário indígena leva em consideração o ciclo da água, as constelações e os ciclos indígenas. Atividades, leia o texto abaixo com bastante atenção. Indígenas brasileiros. Os indígenas brasileiros não tinham mais que rudimentos mínimos de um calendário, sem qualquer teorização ou padronização. Conheciam apenas as 4 estações da lua e suas repetição cíclica, e notava algumas mudanças como as épocas do calor, chuva, frio, cheias do rio, piracemas, amadurecimento de frutos. Não dividiu dias em hora. Algumas tribos, como a dos Guaranis, conheciam 2 estações, o sol, Coaraciara, e as chuvas, Almanara. Os caigangues do sul do Brasil contavam até 10 dias passados ou futuros, usando os dedos da mão. Os 10 dedos da mão. Ninguém significa mão e tem quer dizer com. Reunindo esses ordinais com a palavra sol, obtinham os dias da semana, e com a palavra lua, as semanas. De acordo com o texto, observe as alternativas abaixo. De acordo com o texto, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto os índios brasileiros não tinham mais que rudimentos mínimos de um calendário, sem qualquer teorização ou padronização. Verdadeira. Eu coloquei aqui falso ou verdadeiro aqui para ficar mais fácil para a gente distinguir qual alternativa que está errada, tá? A tribo dos Guaranis conheciam 2 estações, do sol, Coaraciara, e das chuvas, Almanara. Verdadeiro. Os caingangues do norte do Brasil contavam até 10 dias passados ou futuros, usando os dedos das mãos. Essa alternativa está falsa, porque eram os caingangues do sul do Brasil. Então, por causa dessa palavra aqui, esta é o exceto. Todas estão corretas, exceto esta, ok? Os índios tinham noções de tempo, conheciam apenas as 4 fases da lua e sua repetição cíclica, e notavam algumas mudanças como as épocas do calor, chuva, frio, cheias do rio, piracema, amadurecimento de frutos, verdadeira. Os habitantes das tribos não dividiam o dia em horas, verdadeira. Então, o exceto aqui, todos estão corretos, exceto essa alternativa aqui, por causa dessa palavrinha norte aqui, porque são os caigangues do sul do Brasil. Número 3. Os povos indígenas também têm uma maneira própria de marcar a passagem do tempo. Para alguns desses povos, a passagem do tempo está relacionada à agricultura e aos fenômenos naturais como a chuva e o frio. O calendário a seguir foi criado por alguns professores indígenas. Ele mostra como os povos que vivem no Parque Indígena do Xingu associam a passagem do tempo aos fenômenos naturais e às atividades agrícolas por eles desenvolvidas. Então, aqui tem um calendário indígena, né? E aqui a gente vai lá, ó. Janeiro é a época do milho, fevereiro, rio cheio, março, abacaxi, abril, pescaria, maio, derrubada das árvores, junho, tempo de gaivotas, julho, as tartarugas botam ovos. Aqui também está falando que é tracajá, tartaruga, tracajá. Tracajá é uma espécie de cágado, é da família das tartarugas também. Lá embaixo na questão vai falar que as tartarugas botam ovos, ok? Agosto, festa do Cuarupi. Setembro, plantio de mandioca. Outubro, época de pequi. Novembro, verão. Dezembro, melancia. Então, olhando aqui este calendário, que nós vamos responder a questão a seguir. Agora, de acordo com o calendário indígena, associe cada mês
ao acontecimento correspondente, completando a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, no mês de janeiro, de acordo com o calendário indígena, é época de colher milho. Mês de fevereiro, letra B, é o mês das chuvas e é época das cheias do rio. Mês de março, letra C, tempo de abacaxi. Letra D, abril, época de pescaria. Letra E, maio, época de derrubada da planta para o plantio. Derrubada da mata, desculpa, época de derrubada da mata para o plantio. Letra F, junho, tempo de gaivotas. Letra G, julho, mês em que as tartarugas botam ovos. Letra H, agosto, letra H, é a festa, né? Festa do Cuarupi. Letra I, setembro, plantio de mandioca. Letra J, outubro, época em que amadurece o pequi. Letra K, novembro, chegada do verão. Letra L, dezembro, época de melancia, ok? Então, é só conferir com o calendário acima. Agora você vai conhecer outro calendário indígena, do povo Kalapalo. Leia-o com atenção, sublinhe as informações mais importantes. Calendário indígena Kalapalo. É por Loic Kalapalo II. Mês de janeiro é o mês da chuva, chove muito, né? Vou marcar aqui as fases mais importantes. Nesse mês, quem tem filho rapaz, acima de 14 anos, então os rapazes, né, ficam em reclusão no mês de janeiro. Então, são duas coisas, de acordo com esse calendário Kalapalo, que acontece. Mês da chuva e reclusão dos rapazes, né? Fevereiro, as pessoas que têm roças fazem cercas de pau roliço em volta da roça. Então, o que acontece é que eles fazem cercas em volta da roça para as plantas não serem destruídas pelos porcos do mato. Nesse período fica difícil a pescaria, então nesse período não acontece pescaria. Março, as pessoas costumam construir suas casas, então no mês de março as pessoas estão construindo suas casas. Abril, as pessoas que fizeram suas casas arrancam sapé para cobri-las, então sapé para cobrir as casas. Maio, os rapazes que entraram em reclusão são soltos para começarem a preparação do Cuarupi. Então, os rapazes são soltos, né? Então, os rapazes são soltos para a comemoração do Cuarupi. Ok? Junho, as aldeias que se juntarão com a aldeia que realizará o Cuarupi farão a entrega do polvilho. Julho é a época da desova do tracajá. Lá no calendário indígena fala que é a época da desova das tartarugas. O tracajá é um tipo de cágado, da mesma família das tartarugas também. Então, a desova do tracajá. E começa o preparativo para a festa do Cuarupi, né? São duas coisas que acontecem aqui em julho. Agosto, a festa do Cuarupi, acontece em agosto. Setembro, inicia as primeiras chuvas. Outubro, é a época dos frutos do pequi começam a cair. Novembro, os rios começam a encher, a época da cheia dos rios. Dezembro, as pessoas das aldeias do Alto Xingu fazem vários tipos de festa. Então, essas são as principais ideias deste calendário. De acordo com as informações do texto, ilustre o calendário indígena Kalapalo. Então, aqui embaixo tem um círculo, né, dividido com os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aqui vocês vão ilustrar em cada espaço desse aquelas coisas importantes que eu marquei no texto lá em cima, que acontecem no mês de janeiro. Vocês vão fazer um desenho que represente o que acontece em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. Ok? Por hoje é só. Espero ter ajudado. Bons estudos. Faça a correção e encaminhe as fotos para a sua professora. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.